Vários meses do ano têm sido utilizados para marcar uma determinada campanha, alusiva a um determinado tema que traz conscientização à população. Mas nenhuma dessas datas é tão importante, tão marcante, tão tradicional quanto o Outubro Rosa. E é por isso que eu vou conversar com o Dr. Jorge Schecker, que é mastologista, para nos falar da importância desse momento. Ter os cuidados devidos é importante o ano inteiro, mas nesse período a atenção é redobrada, né, doutor? A prevenção do câncer de mama deve ser feita o ano inteiro, né? Mas é uma data que ficou marcada desde 1990 em Nova York, uma corrida que foi uma corrida a favor do tratamento da cura do câncer de mama. Então essa data se expandiu para o mundo inteiro. Na década no ano 2002, mais ou menos, o Brasil começou também a aderir a essa campanha e hoje, universalmente, praticamente, essa data é lembrada para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, que é o mais comum entre as mulheres. Tem razão de ser, né? Os números são alarmantes. São alarmantes. Depois do câncer de pele, é o câncer que mais acomete as mulheres, né? Aproximadamente 50 mil mulheres morrem anualmente no Brasil por conta do câncer de mama e é uma doença muito preocupante. A gente sempre fala do tratamento precoce como a melhor medida de evitar uma evolução da doença, se ela já existe. A gente está diante, inclusive, de um equipamento que é muito utilizado, o mamógrafo. Eu queria que o senhor falasse dessa importância desse diagnóstico precoce. Sim. A gente não tem como evitar que o câncer de mama apareça. Infelizmente, a gente tem como fazer o que a gente chama de prevenção secundária, descobri-lo na fase inicial, onde as chances de curas chegam a aproximadamente 95%. Então, se a mulher fizer a mamografia periodicamente, né, a partir dos 40 anos, desde que ela não tenha histórico familiar de câncer de mama, se tiver, às vezes tem que começar antes, mas se ela fizer anualmente a partir dos 40 anos, segundo a preconização da Sociedade Brasileira de Mastologia, o diagnóstico precoce pode salvar em até 95% a vida dessas mulheres. Quais são os principais fatores de risco? O câncer de mama é uma doença multifatorial, né? A gente até brinca que o maior fator de risco é ser mulher, né? Eu falo por ser mulher porque o câncer de mama pode acometer o homem, mas de cada 100 casos só um acontece no homem. Então toda mulher, pelo fato de ser mulher, tem o risco de ter câncer de mama, mas alguns fatores aumentam o risco. Obesidade. A obesidade é um fator de risco porque a gordura, o excesso de gordura aumenta a produção hormonal e isso aumenta o risco de câncer de mama. Sedentarismo, alimentação inadequada, o uso de hormônios depois da menopausa por um período prolongado, por mais de 5 anos. Mulheres que nunca engravidaram, nunca tiveram filhos, né? Usar anticoncepcional durante algum tempo também aumenta o risco, apesar de pequeno, aumenta o risco. Mulheres que menstruam antes dos 12 anos de idade ou param de menstruar depois dos 55 anos de idade. Mulheres que não amamentaram ou amamentaram pouco tempo. Tudo isso, uma somatória de fatores que aumenta o risco de câncer de mama. Eu não falei ainda da hereditariedade, porque apesar da grande maioria da população achar que a genética é muito importante, tem sua importância, mas de cada 100 mulheres com câncer de mama, aproximadamente só 5 tem histórico familiar de câncer de mama. Então, é importante, quem tem histórico familiar, o risco é maior, mas não é um fator determinante. A gente falou dos fatores preponderantes ou determinantes para que uma pessoa possa contrair um câncer de mama. Eu queria que o senhor falasse a respeito das medidas que devem ser adotadas para evitar. Se não é possível você ter a certeza de que você não vai ter isso, pelo menos tem algumas posturas que podem ser adotadas. Para diminuir o risco, né? Um hábito de vida saudável, prática de atividade física periódica, né? De preferência 150 minutos por semana, pelo menos. Uma alimentação balanceada, saudável, com muitos vegetais, frutos, legumes, verduras. Manter o peso entre o índice de massa corpórea entre 20 e 25. A pessoa evitar usar hormônio em excesso, não é só quando for estritamente necessário, quando o médico achar necessário mesmo. E quanto à prevenção secundária, aquele que eu falei, né? Uma mamografia é o exame mais importante, mas em mulheres mais jovens o autoexame é importante para a pessoa se conhecer melhor, né? O autoexame, eu quero frisar que ele sozinho não tem valor em diminuir mortalidade por câncer de mama, mas se nós somarmos o autoexame,
A mamografia, em determinados casos, até a ultrassonografia das mamas, principalmente em mulheres mais jovens, e em alguns casos também de histórico familiar importante de câncer de mama, até a ressonância magnética das mamas. Tudo isso, em conjunto, ajuda a diminuir a incidência, o risco de câncer de mama. Doutor Jorge, ainda que o Outubro Rosa já seja uma campanha mundialmente divulgada, aqui no Brasil vocês têm uma máxima que enquadra dentro disso, né? A máxima é quanto antes melhor. Essa máxima foi criada nessa campanha de 2020 por conta da pandemia. Acontece que, por ser um exame de rastreamento, de prevenção, muitas mulheres deixaram, por medo de sair de casa, de fazer o rastreamento. Com isso, o número de mamografias realizadas em 2020 caiu bastante. Só que o câncer não espera, né? Então, independente dos cuidados que nós temos que ter em relação à pandemia do Covid-19, não deve deixar de fazer o rastreamento. Então, assim, vai no serviço, a gente tenta agendar os pacientes com um espaçamento maior. Depois de cada exame, a gente faz a higienização do aparelho com álcool a 70%, tudo para evitar diminuir o risco de contaminação. Mas o câncer de mama não cruza os braços e fica esperando a pandemia passar. Então, a mulher não pode deixar de fazer a sua prevenção, o seu rastreamento anual, né? Como eu falei, é um câncer comum, acomete aproximadamente 50 mil mulheres por ano no Brasil e mata mais ou menos 5 mil mulheres por ano, só no Brasil, de câncer de mama. Então, temos que cuidar de outras doenças como a pandemia, mas também não pode descuidar do rastreamento, da prevenção do câncer de mama.